Tudo bem, muita canseira, mas estamos aqui, graças a Deus. Feliz sábado, queridos. Sejam todos muito bem-vindos. É bom ver cada um de vocês aqui nessa manhã, agradecendo também aos nossos amigos que nos acompanham pelo YouTube. Essa lição que a gente vai recapitular hoje eu achei fenomenal. Eu gosto dessas histórias. Somos dois. E assim, eu espero que todos que tiveram contato com a lição tenham também tido essa mesma sensação, essa mesma emoção. Lembrando que isso aqui é o nosso maná. Deus todo dia nos manda uma lição, uma porção diária de alimento espiritual. Eu espero que você esteja se alimentando a cada dia de manhã, buscando o seu maná, para que você não entre em inanição, né? Porque se a gente não estudar diariamente a palavra de Deus, o risco de a gente cair é muito grande. E quando a gente vê essas histórias, a nossa fé é renovada, é fortalecida. Com certeza. E a gente... Vamos lá, Tiago. E a lição, então, traz como título A Derrota dos Assírios. E aí a lição ela traz para nós como verso para memorizar o que está lá em Isaías, no capítulo 37, verso 16, que diz o seguinte: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Amém. Então, vamos começando então a recapitulação da lição, só relembrando um pouquinho do contexto histórico que estava se dando ali com o pessoal de Judá. Então, o rei Acais tinha feito um acordo com a Assíria para ajudá-lo contra a Síria e o Israel do Norte, que a capital era Samaria, né? E aí a Assíria, então, através de Tiglat-Pileser, destruiu a Síria, fica confuso, né? Assíria e Síria. Tiglat-Pileser, rei da Assíria, tomou a Síria. Salmanasé tomou Samaria, que era Israel do Norte. E a gente vai ver aqui nos tempos de Senaqueribe, que se dá esse contexto da história aqui, ele tomando cidades fortificadas de Judá no tempo do rei Ezequias. Exatamente. Você que no momento está sem a lição, todo esse contexto que a lição está abordando, você pode encontrar em Isaías nos capítulos 36, 37, 38 e 39. Tá? Para você que está aí sem lição, mas que quer acompanhar, então esses são os capítulos que a lição vem abordando. E assim, Marlete, quem era o rei Ezequias, né? Ezequias era filho de Acais, certo? E ele assumiu o reino com 25 anos de idade. E o seu reinado durou 29 anos. Então, 29 anos ele ficou à frente do povo de Judá. E nesse período, quando Ezequias assumiu o seu reinado, ele se deparou com essa situação, certo? O povo de Judá era aliado da Assíria, porém, essa aliança, ela tinha um preço. E esse preço Judá pagava em forma de tributo. Então era assim, era o mais forte protegendo o mais fraco, porém o mais forte cobrava dinheiro por essa proteção, né? E aí eu me lembro até da questão da escola, né? Quando a gente era pequeno, tinha aquele mais forte que protegia todo mundo, mas você tinha que dar o seu lanche para ele, né? Em troca dessa proteção. Sim. Exatamente, todos pagam, desde o morador até o comerciante, né? E aí era mais ou menos essa situação que Ezequias se encontrou ao assumir o reino de Judá.
E aí, depois entre Salmaneser, ou Salmaneser, e Senaqueribe, teve um outro rei assírio, que foi Sargão II. E ele morreu num campo de batalha, né? Quando ele morreu, o rei Ezequias imaginou que a Síria estaria enfraquecida. E aí, então, o rei Ezequias começa agora a se preparar para enfrentar a Síria. Só que aí morre o Sargão e quem assume é Senaqueribe, que não era gente boa. Exatamente. E aí Ezequias achou que podia se rebelar. Não, é um momento que eles estão vulneráveis. O rei Sargão II morreu, Senaqueribe está assumindo. Então esse é o momento da gente se rebelar contra eles e conseguir a nossa independência. Acabar com essa questão desse pagamento de tributos pela proteção da Síria, né? E aí, então, Ezequias, ele investe em armas, tenta organizar ali o microexército dele, né, que depois a gente vai até ver como Senaqueribe se desfez do exército de Judá, mas também ele chama as pessoas para uma reforma também, né, para um pacto novamente com Deus, buscando confiar mais em Deus em relação aos tempos anteriores e principalmente em relação aos dias de Acais, que foi um péssimo rei, principalmente um péssimo líder espiritual. Exatamente. E aí, eu achei muito interessante aqui essa pergunta do final da lição de domingo, que nos faz refletir assim. A pergunta é, se Ezequias confiava tanto no Senhor, por que foi que ele preparou o exército? Por que foi que ele preparou os homens, fortificou as cidades, fez aquedutos? Será que ele não podia simplesmente crer que Deus destruiria, eliminaria o exército? Será que as obras dele significavam que ele não tinha fé? Alguém quer comentar? Isso. Inclusive, Ludmília, se nós observarmos o reinado de Ezequias, ele busca uma cooperação com Deus. Não é aquela coisa de deixar tudo na mão dele, não, deixa que Deus resolve e a gente vai ficar sentado esperando. Não. Ele buscou a cooperação com Deus. O que ele fez? Ele chamou o povo a uma reforma, destruiu os altares, destruiu as estátuas, os ídolos que seu pai, Acás, tinha erguido em toda Judá, certo? Inclusive, Marlete, tem um detalhe interessante que ele até quebrou a serpente de bronze, lá de Moisés. Ele quebrou aquela serpente de bronze que livrou o povo das serpentes no deserto. Por que ele fez isso? Justamente porque o povo estava adorando a serpente, aquela serpente de bronze, o estandarte, né? E deram até nome a ela. Estavam chamando ela de Neostã. Então, assim, toda a adoração estava ali. Então, Ezequias, ao chamar o povo a essa reforma, ele busca a cooperação com Deus, ele busca caminhar junto com Deus. E não somente chamar por ele e esperar sentado, né? Podemos dizer assim. Oi. A Ludmília está dizendo que Deus só vai fazer aquilo que está fora do nosso alcance. Para mim, assim, eu faço uma comparação com a história de Josué, quando os 5 reis amorreus se revoltaram ali, queriam destruir o povo de Israel, e ali Josué teve que entrar em um confronto com eles, e ele pediu que Deus retivesse o sol para que eles vencessem a batalha. Então, assim, foi Deus quem venceu a batalha sozinho? Não. Foi o povo de Israel quem venceu a batalha sozinho? Não. Cada um fez o seu papel. Deus atuando
E o povo de Israel também. Da mesma forma aqui, é como a Ludemília disse, a gente não pode deixar tudo nas mãos de Deus e ficar tentando a Deus, né, sem fazer a nossa parte. Então, passando então para a parte de segunda-feira. Ela fala aqui de propaganda. Ô, Tiago, essa propaganda era verdadeira? Era uma propaganda falsa? Ou eram meias verdades que estavam sendo ditas ali? A gente pode ver que são meias verdades, né? Porque o reino de Senaqueribe era um reino forte, porém, Ezequias tinha um trunfo, digamos assim, tinha uma carta na manga que era a força de Deus, do rei do universo. E, porém, Senaqueribe manda um dos seus generais de comando para afrontar Ezequias. E aí, Senaqueribe pensou o seguinte: por que a gente vai usar recursos? Por que a gente vai usar força para acabar com esse povo, sendo que a gente pode convencê-los a se render? E aí foi que a astúcia de Senaqueribe foi utilizada para afrontar o povo de Judá e, consequentemente, também a Deus. Ele manda o seu general, o comandante de campo, Rabsaques, para chegar até o povo, chegar até Ezequias e convencê-los a se render, sem precisar usar a força. E aí que está o detalhe. Ele chega afrontando não só Ezequias, mas também a Deus, né, Marlete? Como a gente vê ao longo aí da história. Interessante que ele chegou com algumas promessas, né? Não, vocês se entregam, vocês vão ter uma cisterna própria na casa de vocês vão ter comida boa, vocês só precisam se entregar. E olha, tá vendo esses países todos aí que a gente já dominou? Não teve Deus que segurasse a gente. Não teve Deus que desse jeito e salvasse eles. Edmilson, quer comentar? Isso. Aramaico, do judaico. Para todo mundo entender. Para concentrar a adoração em Jerusalém, né? Porque
Pelo menos 2.000 cavaleiros. E o interessante é que Senaqueribe, ele nem foi lá porque ele estava em guerra contra Laquis, né? E disse assim, ó, a próxima vai ser Jerusalém. Nós já estamos resolvendo o nosso negócio aqui, e aqui não teve Deus que impedisse a gente. Então, vocês se rendam aí, se entreguem, vai dar tudo certo, não precisa ninguém morrer. É só me declarar como rei que tá tudo bem. E, de fato, né, como você comentou, eram meias verdades. Ele usou fatos reais para ter uma aplicação pessoal, né? Exatamente. E, inclusive, Marlete, trazendo esse episódio para os nossos dias, né, a gente pode ver que existem vários Rabsaqués por aí no nosso dia a dia, né? A fé cristã, ela sendo atacada constantemente pela descrença moderna. Então, a gente vê muitas pessoas tentando desqualificar Deus, tentando desqualificar a Bíblia. Isso é no nosso dia a dia. Então, Rabsaqués, também a lição até coloca, não seria o próprio Satanás? Tentando ali amedrontar o povo de Deus, fazer com que eles ficassem descrentes, não confiando em Deus, e assim ele triunfaria, né? Então, É o que o inimigo faz constantemente com a gente, né? Ele diz assim, pecou, tá errado, então não adianta mais ir para a igreja, tua vida está toda errada, então desiste dessa fé, se entrega mesmo para o mundão, que aí vai dar tudo certo, não tem esse negócio de... Exatamente, ele chega com essa propaganda, fazendo toda essa propaganda, trazendo mentiras como se fossem verdades, né? Então, que a gente possa refletir nesse episódio em relação a isso no nosso dia a dia. E, lógico, toda essa história, o Edmilson até frisou ali, que quando os generais da Síria chegaram, eles chegaram falando na linguagem dos judeus, e os judeus que foram lá conversar com ele em cima do muro, pediram assim, olha, fala na língua de vocês que a gente entende, não fala no judaico, na minha tradução está judaico, né? O Edmilson disse que é o hebraico. Não fale em judaico, porque o povo está entendendo o que vocês estão falando e vão ficar tudo com medo. Ele disse, é assim mesmo que nós vamos falar. A gente veio aqui, por acaso, para falar só para o rei a notícia? Foi não. É para o povo todinho se render. E aí disse que ele estava sentado, se levantou e começou a falar bem alto para que todo o povo ouvisse. E é claro, isso abalou as estruturas do povo, com né? certeza, e do próprio rei também. E do próprio rei, né? E aí, o que foi que aconteceu então com o rei diante dessa situação? Ele, claro, ficou profundamente abalado e, ao invés de buscar mais aliados, ele foi buscar primeiramente a quem? A Deus, né? Rasgou as vestes, né? Pôs saco e ali se humilhou, diferente do que o pai dele fez, buscando a aliança com a Síria. E aqui, Senaqueribe, ele já diz logo assim, vocês vão confiar no Egito, aquele reino que não serve mais para nada, que é fraco, que está enfraquecido, não confie, né? E de fato, não confiaram. Foram, então, se humilhar e buscar a Deus, né, para que tivessem forças para enfrentar Senaqueribe, ou que Deus fizesse a obra. Exatamente. E nesse caso, nessa situação, Deus respondeu a Ezequias. Então, assim, Ezequias clamou a Deus, pedindo, através de uma intercessão por Isaías, e Deus responde. E a resposta de Deus, ela veio em 3 partes.
A primeira, não tema, porque eu sou contigo. A segunda, a Assíria, ela vai embora sem fazer nenhum mal a vocês. E a terceira resposta de Deus era que o rei assírio iria morrer. Olha só que resposta tremenda de Deus. Né? E isso de fato se cumpriu. E o interessante é a forma como Senaqueribe morreu, apunhalado pelos dois filhos dele, né? Pelos próprios filhos. E sem nem sequer fazer absolutamente nada contra o povo de Israel, né? Mas aí, Marlete, teve um fato que muito interessante também, que fez com que Judá se livrasse das garras ali da Assíria. E faz parte justamente dessa resposta de Deus. Né? A ação de Deus nessa situação foi simplesmente lá no acampamento, no cerco, veio um anjo e matou 185 mil soldados da Assíria. Isso aí foi... Senaqueribe se abalou com isso. Né? Então, a resposta de Deus ela veio em 3 partes e também veio com essa ação. Se concretizou, Deus eliminando, através de um anjo, 185 mil homens de Senaqueribe, e isso fez com que Senaqueribe recuasse. Tá? Porque foram 185 mil mortes, 1000 baixas no seu exército. Numa questão assim de segundos, para eles era inexplicável. É né? verdade. E aqui eu acho que tem alguns pontos interessantes. O primeiro deles é que a primeira vez que Ezequias ouviu, ele pediu a Isaías que intercedesse. Depois ele mesmo foi ao templo orar e apresentar uma carta, né, que ele tinha recebido de afronta a Deus. Né? Ele mesmo orou. E também pediu ao povo que se preparasse. E para surpresa, como você está falando, ele não precisou nem dos 2.000 cavaleiros para montar nos cavalos. O próprio Deus atuou sozinho, destruindo, assim, parcialmente o exército, né? Porque, de fato, a Síria ainda continuou aperreando o povo de Israel, né? A gente vai ver, inclusive, no desenrolar da história, que o povo da Síria não foi completamente destruído ali, mas deu uma trégua, deu um refresco para o povo de Israel ali por algum tempo. E o interessante aqui é que, quando Ezequias vai orar no templo, ele mostra que o que estava em jogo ali era a própria imagem de Deus. Se a gente pegar aqui o versículo 20 de Isaías 37, a gente vai ver que se Deus não agisse e o povo de Israel fosse destruído, era a imagem do próprio Deus. Por quê? Qual era a grande ameaça de Senaqueribe? Nenhum Deus pôde nada contra mim. Se ele destruísse Israel, ele ia se gabar na próxima cidade. Olha, nem os deuses ou o Deus do povo de Israel, que eles tanto achavam e faziam e aprontavam, conseguiu me derrotar. Então, o próprio nome de Deus seria ainda mais blasfemado diante dessa situação se Deus não tivesse intervindo. Exatamente. E toda essa história, Marlete, e meus queridos irmãos, ela é testificada, de fato, pela própria história, que os arqueólogos, ao escavarem, ao encontrarem restos de palácios da Assíria, eles encontraram uma pintura, uma parede, que havia uma pintura que retratava a invasão e a conquista de Laques, que fica a 48 quilômetros de Jerusalém. Porém, eles não encontraram nenhuma pintura, nada, nenhuma referência, nem pintura e nem escrita, de um cerco ou de uma conquista de Jerusalém. E a inscrição dizia ainda mais que tinha levado Ezequias cativo, né? Que tinha derrotado Ezequias. Mas como o Tiago falou, de fato, nem a Bíblia registra isso. Porque assim, era ele fazendo propaganda, né? Ele tinha que dizer assim, ó, eu conquistei Judá, porque Judá não era fácil. Né? Porque quando o povo se voltava para Deus, Deus auxiliava o povo. Então, várias vezes
foi revelado para o povo que eles não fizessem aquilo que estava sendo feito em Samaria, no Israel do Norte, para não ter o mesmo fim de Samaria. Então, Ezequias, sábio, né, e também muito dedicado à obra de Deus, tomou aquilo como exemplo, como experiência, para não fazer a mesma situação, não seguir o mesmo rumo. E Deus foi fiel, protegendo Jerusalém. Mas o cara queria escrever a história, né, de forma diferenciada, né? Exatamente. Oi. Exatamente. E assim, né, Edmilson, se Deus ele venceu, ele fez o que fez com o exército da Síria, lutou a batalha de Ezequias, mostrou quem é o rei do universo. Imagina o que ele pode fazer na nossa vida, né? Imagine o que ele pode fazer quando nós andamos em cooperação com ele. Né? Quando nós buscamos a ele diariamente, quando nós o buscamos em espírito e em verdade. Então, assim, o que Deus mostra aqui, ele pode fazer também na nossa vida. Ele pode mover montanhas que estão ali na nossa estrada, bloqueando o nosso caminho. Ele pode abrir o mar. Então, são vários exemplos que Deus vem mostrou ao povo de Israel naquela época, e está aqui mostrando para nós todos os dias, né, que o que ele fez, ele pode fazer e ele vai fazer por todos nós. E o interessante é que ali foi de fato um milagre, apesar de que Ezequias estava preparando o seu exército, estava preparando, estruturando a cidade contra a invasão, mas apesar de todos os esforços humanos,
foi Deus quem fez a obra sozinho. De fato, ali foi um milagre. Nenhum soldado do exército de Israel precisou sequer erguer o braço com uma arma para fazer qualquer coisa contra o exército assírio, né? Realmente, como o Edmilson estava comentando aqui, ele acredita que eram 200 mil homens no exército assírio tentando invadir Israel, e o que era altamente desproporcional, porque o povo de Israel não devia ter nem 10 mil soldados, já que Senaqueribe estava dizendo que se ele desse 2 mil cavalos para ele, ele não tinha cavaleiro suficiente para montar nesses 2 mil cavalos, né? Então, acredita-se que o exército de Israel realmente era muito pequeno, e era para Ezequias temer mesmo, porque se não fosse a intervenção de Deus, ali Jerusalém tinha sido aniquilada em segundos. Já pensou 200 mil homens lutando contra 10 mil, não precisava, era um palito de dente. Né, quebrava facilmente. Então, ali precisava assim, de uma intervenção de Deus. E eu vejo assim que, às vezes, a gente faz mesmo a nossa parte, e a gente tem que fazer, mas é altamente insuficiente para as situações que, às vezes, a gente precisa, né? Eu lembro quando a nossa moto foi roubada, já 20 anos atrás, né? E a gente saiu procurando essa moto em todos os cantos, foi na polícia, e onde a gente encontrava uma moto, a gente ficava logo prestando atenção se não era aquela moto, e ficava atrás, e foi em desmanche. E procuramos com todas as nossas forças aquela moto, e de repente Deus mostrou que ela estava lá no Maranhão. Tipo assim, a gente nunca, por nossos próprios esforços, ia conseguir chegar lá em Brejo do Maranhão para encontrar essa moto. Então, assim, foi por um milagre. Então, a gente faz os nossos esforços, a gente corre atrás do que precisa ser feito, mas muitas vezes a situação só se resolve com um milagre. E é por isso que a gente precisa fazer, mas também confiar, né? Colocar nas mãos de Deus para que Ele faça o milagre, apesar de todos os nossos imperfeitos esforços. Pois vamos passando aqui para quinta-feira, que eu achei bem interessante, né, que fala na doença e na riqueza. Você quer começar aí os comentários? Que para mim foi assim o ápice dessa lição. Ezequias, após todos esses eventos, né, Marlete, ele é acometido por uma doença, né? Uma doença que naquele período era totalmente letal, não tinha escapatória, certo? E mais uma vez nós vemos aqui Ezequias fazendo o quê? Buscando auxílio dos grandes médicos da época, buscando auxílio em outras nações pagãs para tentar se curar? Não, pelo contrário. Mais uma vez Ezequias recorre a Deus, né? Quando ele vê que a situação era muito grave, ele começa a chorar e, deitado no seu leito lá, convalescendo, ele vira para a parede, chorando, clama a Deus por uma intercessão, né? E Deus, mais uma vez, responde a Ezequias, né, Marlete? O interessante aqui, uma coisa que a lição destaca, é que ali o próprio Satanás estava agindo através daquela doença, por conta de tudo que Ezequias tinha feito pelo povo de Israel. Inclusive, a gente viu numa das lições passadas que o povo acreditava que Ezequias era um daqueles filhos prometidos, né? Estava na lista, justamente por ser esse rei que fez todas essas coisas. Então, Satanás estava absolutamente irado, né? Já pensou um grande... vamos dizer assim, manipulado de Satanás, era o rei da Síria. E o rei da Síria ser, pelo menos ali, por enquanto, a Síria, na verdade, né, como nação, ser ali parcialmente destruída, aquilo irritou Satanás. E por conta dessa proximidade de Ezequias com Deus, ele ficou... Então, a lição destaca que ele estava agindo na vida de Ezequias através dessa doença, né? E quando Isaías vem falar com ele diz assim, olha, você prepara a tua vida porque você certamente vai morrer. E aí é que ele, então, se vira ali chorando e pede, então, uma nova chance a Deus. E a história diz que Isaías não tinha nem saído dos portões ainda, quando Deus manda ele voltar e dá uma nova mensagem, então, para Ezequias. E ali vem, então, a promessa de Deus de que ele viveria pelo menos mais 15 anos.
E ele ficou muito feliz, porque disse assim, então, aquela promessa de destruição de Jerusalém não é para os meus dias, né? Ele ficou feliz com aquilo ali. Mas, apesar disso, ele disse assim, eu queria uma prova de que essas coisas vão, de fato, acontecer. Queria um sinal, né? Assim como o pai dele foi, no caso, Acais, Deus queria dar um sinal para ele, Ezequias pediu esse sinal também, né? E esse sinal foi justamente que o sol retrocedesse 10 graus. 10 graus. Eu vou até pedir para os meninos colocarem aqui, eu trouxe as imagens. A primeira imagem, ela mostra o relógio de Acais, tá? Esse relógio, ele não foi construído nem idealizado por Acais. Possivelmente, esse é o primeiro, não, é a outra. Possivelmente, esse relógio tenha sido trazido da Babilônia, certo? Por Acais para o reinado de Israel. Esse relógio é um tipo de relógio de sol. Então, os relógios de sol, pode passar, eles marcam o período, dividem o período luminoso em horas, tá? De acordo com a posição do sol. Então, só para a gente entender assim, de uma forma bem prática, se você estiver aqui no meio da avenida principal do Parque Piauí, voltado à frente para o Rio Parnaíba, lá para baixo, né, para o oeste, então vai ser assim. De manhã, o sol nasce aqui a leste, e a sombra do sol em você vai ser projetada para frente, né? Quando for meio-dia, o sol tá, o que a gente chama de sol a pino, ele está em cima de você e a sua sombra fica, a projeção da sua sombra fica praticamente abaixo de você, fazendo ali 90 graus. Quando o sol vai andando, vamos dizer assim, rumo ao entardecer, ao pôr do sol, a projeção da sua sombra é para trás de você. Então, o relógio do sol, ele funciona assim, marcando as horas conforme o sol vai se movimentando. Bom, a rotação da Terra, ela se dá em 360 graus diariamente, que é o dia e a noite. E o relógio de sol, ele tem apenas 180 graus, porque ele marca apenas o período luminoso. E cada hora, você vê bem ali, a projeção, às 6 horas da manhã está no oeste, né, mostrando que é 6 horas da manhã. Só que para eles não tinha 6 horas da manhã, tá? As nossas 6 horas é 0 hora para eles, é o tempo de início do dia. Então, de 0 horas para 1 hora, 0 hora para 1 hora da manhã, esquece o nosso horário, tá? Esquece o nosso relógio. São 15 graus, tá? Então, cada hora são 15 graus. Então, de 0 para... Vamos ali naquele relógio, né? De 6 para 7 são 15 graus, de 7 para 8 já vai 30 graus, até dar os 180 graus do relógio, que culminaria com as 6 horas, com as 12 horas do dia, né? Encerrando ali, que para nós é o pôr do sol, 6 horas da tarde, tá? Então, veja bem, quando Deus chega para perguntar o que Ezequias queria, ele diz assim, eu vou avançar a sombra do relógio, acelerando as horas para frente, ou eu vou retroceder, mostrando as horas para trás. Aí ele disse assim, olha, para frente é fácil. É assim que o relógio funciona? Não, eu quero que o relógio volte para trás. É como você aqui no meio da avenida, o sol já lá, se pondo no Maranhão ali no oeste, e a sua sombra, em vez de estar para trás, está para frente. Então, é algo fenomenal. Era algo incompatível com o pino, com o sol. A sombra não poderia estar projetada da forma que Deus se propôs a projetar, né? Então, acredita-se aí que uns 45 minutos foram equivalentes a esses 10 graus de retrocesso, né? Então, a sombra, o sol deveria projetar uma sombra mais para frente, isso já era no declinar do dia, então vamos dizer assim, que já estava dando 12 horas do dia no relógio deles, tá? Fim do dia. E em vez de o ponto sair do 11 para o 12, ele voltou do 11 para o 10. Então, era algo
improvável e impossível. Exatamente. E em toda essa situação, olha só como Deus também é maravilhoso. Haviam dois propósitos aí. O primeiro propósito, dar esse sinal a Ezequias, que ele havia pedido. E o segundo propósito era mostrar para o povo de Babilônia a oportunidade que Ezequias teria para falar de Deus. Por quê? Porque esse relógio aí, Marlete falou que possivelmente quem desenvolveu ele foram os babilônios. E os babilônios, eles eram muito estudiosos dessa questão da astronomia, tá? Eles estudavam muito isso. E essa questão foi vista no mundo inteiro. Inclusive os babilônios viram isso aí. Então chamou a atenção deles. Como assim? O Sol retrocedeu 10 graus? É impressionante, isso nunca havia acontecido. Nisso aí, nesse fato que eles tomaram ciência dessa questão do Sol retroceder 10 graus, eles souberam que Ezequias havia sido curado daquela doença, né, e havia recebido esse sinal de Deus. Então, qual foi a ação dos babilônios? Ir até Ezequias para parabenizá-lo e também entender o que aconteceu. Então, assim, haviam dois propósitos aí. E essa era a oportunidade que Ezequias tinha de mostrar Deus para os babilônios. Porém, né, Marlete, mais uma vez aí, nós vemos uma outra situação acontecendo. É verdade. E quando o pessoal da Babilônia vai, então, decide entender, né, saber quem era esse Deus, o que foi que fez com que esse sol retrocedesse, isso não pode ser natural, essa cura maravilhosa de Ezequias. Então, vamos lá conhecer um pouco mais. E era, como o Tiago falou, a oportunidade ideal para que Ezequias mostrasse a Deus para ele. Mas quando chega lá, que vem a comitiva, ele diz assim, não, pois olha, tem aqui, ó, meu tesouro, eu tenho esses carros, eu tenho esses bois, eu tenho esses palácios, essas joias de ouro, olha o quanto ouro eu tenho aqui. Só que não era esse o objetivo. Às vezes, né, eu estava pensando, né, fazendo, que nem o Edmilson, um paralelo com a nossa vida. Às vezes as pessoas vêm a gente para ver a Deus e a gente mostra todas as outras coisas, menos material. Exatamente, menos ao próprio Deus, né? E isso foi um ponto muito negativo para Ezequias, e eu fico até triste, porque diante de tudo que ele foi, diante de tudo que ele vivenciou, de todas as bênçãos que ele recebeu, mais 15 anos de vida, a oportunidade de não ver na geração dele Jerusalém ser destruída, e de repente cair por uma bobagem dessa, né? Exatamente.
Então, o que o pessoal está comentando aqui é, às vezes, a gente não aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Que porque Ezequias pediu para viver mais algum tempo, né, Deus concedeu a ele há 15 anos, e foi justamente o período que nasceu o filho dele, que foi responsável pela destruição de Jerusalém. Né? Então, ele está dizendo assim, que às vezes a gente deve aceitar a vontade de Deus para a nossa vida, né? Pedir não especificamente por uma coisa, dizer para Deus que Ele deve fazer determinada coisa, mas colocar a nossa situação nas mãos de Deus, porque às vezes a gente diz mesmo para Deus o que é que quer que faça, né? É para fazer assim, Deus. E aí, às vezes, Deus responde e as consequências vêm, né? Às vezes, enfim, o que o Edmilson traz é que a gente não sabe todas as consequências, não sabe todas as ações de Deus. Isso. Então, assim, para encerrarmos, né, a lição de hoje, que fica essa lição, né? Ezequias enfrentou 3 crises em pouco tempo. Uma crise internacional, em relação a Senaqueribe, a Síria. Uma segunda crise, que foi uma crise pessoal, que enfrentou uma doença, e Deus ouviu o seu clamor, assim como na primeira crise. E a terceira crise foi uma crise pessoal, uma crise de exaltação e orgulho, em que ele pega e mostra toda a riqueza para a Babilônia. Algo que veio a despertar a cobiça de Babilônia em relação ao reino de Judá, e que, consequentemente, mais à frente, mais ou menos no ano de 597, Nabucodonosor invade Jerusalém, toma tudo e acontece aquilo que está relatado lá no livro de Daniel. Então, a cobiça de Babilônia em cima de Judá começou a partir daí, de Ezequias, quando ele mostrou toda a riqueza, toda a sua prosperidade. Então, que nós possamos refletir nessas histórias de hoje, tá? Trazendo para a nossa vida e buscando sempre a orientação, a direção correta de Deus. Amém? Por isso que eu digo, é uma lição fenomenal, né? Uma excelente lição. Meus queridos, não percam, volto a frisar, não percam o maná espiritual diário. Aqui é muita bênção que a gente recebe, é sério. Eu gosto demais de estudar a lição, sou, assim, fanzona. Sempre eu falo isso e incentivo demais os irmãos também, para que recebam também essa bênção diária, recebam essa bênção diariamente. Então, nós vamos encerrar com a oração, a recapitulação dessa lição, pedindo que a da próxima semana seja outra bênção que nem essa, né? Vamos orar, então, vamos curvar nossa fronte. Senhor Santo Deus e Pai, muito obrigado por Tuas verdades reveladas através da Tua Santa Palavra. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos ver através da história a Tua ação, a ação das pessoas que viveram nessa terra e tomar isso como exemplo ou como inspiração para a nossa vida. Muito obrigado pelas lições aprendidas a cada dia e também recapituladas aqui neste momento. Nos ajuda, dando força a cada dia estudarmos a lição da Escola Sabatina, termos nosso momento de comunhão diária contigo. Fica conosco, continua agora com a programação, a sequência da programação. Nós te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém.